Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, sexta etapa. Hoje falando sobre energia mecânica. Hoje irei falar sobre energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, todos nós temos a ideia do que seja energia. Então, nós podemos conceituar a energia como uma medida da capacidade, ou melhor, da potencialidade de um sistema físico realizar trabalho. Então, por exemplo, tudo que de um sistema físico que realiza um trabalho, ele tem uma energia potencial, né? E é através dessa energia potencial se realiza o trabalho. E podemos dar alguns exemplos aqui, né? Um atirador, quando ele prepara o arco, um atirador de arco e flecha, ele prepara o arco para lançar a flecha, né? Ele vai realizar um trabalho quando ele enverga o arco. O trabalho que ele realizou fica armazenado no sistema aí, né, arco-flecha. O garoto que leva o carro de rolimã ao alto de uma ladeira, né? Esse carrinho de rolimã. E também ele armazena energia devido ao trabalho realizado na subida. Para realizar um salto à distância, o atleta precisa estar a uma certa velocidade, ou seja, ele tem que ter um certo distanciamento e adquirir uma certa velocidade para conseguir fazer a realização desse trabalho. Ao ser levado para o alto um bloco de bate-estaca, né? Alguma coisa que você leva para um alto, no caso bate-estaca, quando ele chega num certo essa altura definida, ele tem uma energia potencial ali armazenada, né? Então, quando é liberado, ele adquire velocidade, realizando o trabalho que vai ser o de afundar a estaca em si. Então, se a energia de um sistema é relacionada com a posição e o deslocamento, toda vez que eu tiver uma energia que ele tem relação com a posição e deslocamento, eu estou falando de energia mecânica. Então, nesse caso, essa energia mecânica ela pode ser definida em três condições. Ela pode ser energia em relação à posição, né? Ela pode ser energia potencial gravitacional, no caso do bate-estaca, né? Que é elevado a uma certa altura para de lá ser solto e afundar a estaca. Pode ser uma energia elástica, no caso aqui do exemplo do atirador que prepara a flecha, né? No arco e flecha. Ele prepara a flecha, ele tem uma condição elástica ali. E a energia mecânica relacionada ao movimento, no caso aqui do atleta, que ele tem que ter uma certa distância, né, para poder pegar uma certa velocidade. Aí eu tenho a energia cinética aí, né? Então esses são esses três tipos de energia mecânica, que vai ser energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. Então a energia potencial gravitacional, como o próprio nome diz, né, ele precisa ser elevado a uma certa altura e da partir aqui eu tenho uma energia potencial, né, impulsionado pela gravidade. Ao ser solto ele vai adquirir uma certa velocidade. Então a energia potencial gravitacional é dada pela massa vezes a gravidade vezes a altura, né? A massa do corpo, a gravidade, na caso da aceleração, né, da gravidade, na Terra aqui 9,8, mas se considera 10 aí, e a altura relativa desse corpo. Um exemplo dessa energia potencial gravitacional, um elevador hidráulico, né, que ele eleva esse carro a um certo ponto. Aqui a certa altura ele tem uma energia potencial gravitacional desse carro aqui, né? Então o trabalho realizado pelo motor fica armazenado no sistema dessa energia potencial gravitacional. E aí eu tenho o exemplo da energia potencial elástica, que no outro exemplo, mas a gente pode observar aqui, né? Energia potencial elástica, aqui tem uma mola, né? Nessa mola vai ser presa um certo corpo de uma massa m. Esse corpo ele vai fazer com que essa mola, que haja um aumento aqui da mola, né? Então, por conta desse aumento da mola, né, da elasticidade dessa mola, que é uma elasticidade X, né, ela foi dada justamente por conta desse corpo m. Se colocarmos dois corpos, né, de massa m, ela vai ter um outro aumento x aqui. Além do primeiro, vai ter dois aumentos x, né? Então, para mim achar aqui eu tenho uma energia potencial, né?
elástica. Então a energia potencial elástica vai ser dada pela constante elástica vezes o deslocamento aqui, né? Ou seja, a elasticidade da mola sobre 2. Então esse é o conceito para encontrar a energia potencial elástica. E pela lei de Hooke, para os corpos elásticos, nós temos o seguinte: abaixo do limite da elasticidade, a força aplicada a uma mola é diretamente proporcional à deformação dela que ela sofre, né? Diretamente proporcional. Ou seja, se for abaixo do limite da elasticidade, a força aplicada a essa mola é diretamente proporcional à deformação que ela vai ter, né? Se for abaixo da constante de elasticidade em si. E aí nós temos esse conceito aqui, né? Na equação determinada pelo modo da força elástica, nós temos o seguinte: significa dizer que a energia potencial elástica vai ser numericamente igual à área, dentro de uma área, que aqui nós vamos ter o conceito. Então a energia potencial vai ser a constante vezes a variação do espaço ao quadrado dividido por 2, né? Então nós temos esse conceito aí. A energia cinética é quando aplicamos uma força num corpo em repouso, ou seja, esse corpo ele vai sofrer um aumento de velocidade, né, a partir do deslocamento. Então o trabalho assim realizado pela força é igual à energia de movimento ou energia cinética, né? Essa energia de movimento, energia cinética, ela pode ser dada ou definida por o seguinte: energia cinética vai ser igual a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, né? A energia mecânica total vai ser a energia cinética mais a energia potencial desse corpo. As forças conservativas são forças cujo trabalho não depende da trajetória, ou seja, na energia mecânica não se transforma em outra forma de energia e vice-versa. Caso contrário, essa força é chamada de dissipativa. As leis de conservação da energia, quando sobre um corpo ou sistema de corpos atuam apenas forças conservativas, sua energia mecânica total permanece constante. Essa lei nos mostra que num sistema sobre o qual só age forças conservativas, um corpo só pode aumentar ou diminuir sua energia cinética, perdendo ou ganhando energia potencial. Então, as várias formas de energia mecânica, elástica, térmica, etc., podem ser transformadas em uma modalidade em outras, né? De uma modalidade em outra. Mas é importante criar ou destruir energia, isto é, o que estabelece o princípio da conservação de energia. A energia total de um sistema isolado permanece constante. Até a próxima aula.